Bem-vinda, Vilma, bem-vindo, Renato. Vamos falar hoje sobre alergias alimentares. Bom, os outros encontros já estão no YouTube. Tanto os grupos de estudo estão lá disponibilizados, quanto também as lives de segunda e quinta-feira do Instagram. Helena, Robete, Salinda, tudo bom? Silvana, tudo bom, querida? Daphne Gomes. Ivete Chagas, tudo bom? Boa noite, querida. A Juliana me mostrando de novo o meu sobrinho ali, pessoal. Um dos meus sobrinhos. Meus sobrinhos caninos. Tá, só vou aguardar 3 pessoas que eu já aceitei, mas elas devem estar com um pouco de dificuldade de conseguir realmente entrar no Zoom. Celinei, boa noite também, querida. Augusta conseguiu entrar, que bom. Ótimo, muito bom. Bacana. Queridos, então a gente falou nas últimas terças-feiras, a gente falou sobre aceitar a mãe, aceitar o pai. E hoje, de certa forma, a gente volta a falar deles, porque vamos falar de digestão, vamos falar do que conseguimos ou não assimilar, do que conseguimos ou não digerir. Então, não foi por acaso que eu recomecei a nossa sequência de estudos falando de aceitar a mãe e aceitar o pai. Na semana passada, nós falamos também de o que acontece com a sua vida quando você perdoa, né? Hoje, alergias alimentares. Na semana que vem, terça que vem, remissão de câncer. Bom, dia 28 de novembro, eu começo mais uma turma de anatomia intuitiva, online, tá? Para que, enfim, de qualquer parte do Brasil você possa fazer o curso. E, em seguida, se não me falha a memória, no dia 12 de dezembro, eu começo doenças e desordens, e ele vai até dia 22 de dezembro. Para doenças e desordens, é necessário fazer anatomia intuitiva. Então, a anatomia intuitiva é um mergulho nos sistemas. São 15 dias, algumas pessoas aqui presentes já fizeram anatomia intuitiva, né? E a cada dia nós mergulhamos nas crenças e emoções de cada sistema. Então, por exemplo, falamos de sistema digestório. Você já vai saber que a gente está falando de absorção, de assimilação, né? E falando do intestino grosso para frente, também de deixar ir o que não serve mais. Se falamos de sistema muscular, você já sabe que nós estamos falando de crenças e emoções relacionadas a estar certo, a se sentir capaz, a se sentir potente, tá? O doenças e desordens é um mergulho nas enfermidades, transtornos e síndromes, não só para quem quer se aperfeiçoar nisso, como curador, mas para quem quer liberar o seu potencial de autocura. Porque se a gente tem crenças em relação às doenças, ressentimento, medo, descrença de que é possível curá-las, né? Então, a gente pode bloquear tanto a cura das pessoas que nós atendemos, quanto a nossa própria cura, tá bem? Fê, você e a Terra só ano que vem, o Planta também. O Você e a Terra, Fernanda, que precisa ser presencial, só ano que vem, tá? Ano que vem eu acredito que eu deva voltar a dar os cursos presenciais. Acredito. Acredito. Então, e o Planta, Flor? Depois eu falo com você um pouco mais sobre o Planta, se for o caso, tá? Tem, acho que mais 2 ou 3 pessoas me pedindo o curso Planta, mas quando eu marquei,
as pessoas não se inscreveram. Tanto o curso planta quanto o curso animal, eles são muito bonitos. Eu não fiz a abertura ainda, tá, pessoal? Vou fazer a abertura e daí eu vou falar de alergia alimentar. Só vou tirar essas dúvidas assim fora do contexto. Eles são extratos do curso Planos da Existência, tá? São realmente aulas assim tiradas do curso Planos da Existência. A Vaiana perguntou, criadora, eu posso ensinar a parte de plantas para quem quer saber só de planta? Pode. Eu posso ensinar a parte de animal para quem quer saber só de animal? Pode. E, então, isso é o curso planta e é o curso animal, tá? Tá bem. Vou então fazer uma abertura e a gente começa a falar do nosso assunto de hoje, que são as alergias alimentares. Vou convidar vocês para fecharem os olhos. Traz atenção para o coração de vocês. Permitam-se estar aqui agora, completamente, emocionalmente aqui, mentalmente aqui. Imagine que você inspira pura luz pelas narinas, por todos os poros. Imagine que você expira todas as emoções e pensamentos tóxicos, também pelas narinas e por todos os poros. E mais uma vez, inspire pura luz e expire pelas narinas e por todos os poros as preocupações, tensões, a correria, as críticas, os julgamentos, as reclamações, as dúvidas. E mais uma vez, pelas narinas e por todos os poros, inspire pura luz e expire todas as toxinas. Muito bem. Fonte Criadora, abençoe esse encontro, todos os presentes, dos pés à cabeça. Gratidão a tudo e todos que tornaram esse encontro possível para cada um de nós. Gratidão a todos que vieram antes de nós e gratidão por estarmos juntos no planeta e por a gente viver numa época em que tantas coisas maravilhosas estão à nossa disposição para que a gente se melhore, se melhore, se melhore, se melhore. E gratidão pelo plano divino que permite que a nossa cura, cada cura nossa, reverbere para toda a humanidade. Arro. Abençoe tudo que será compartilhado hoje. Bom, então, alergias alimentares. Eu pensei em falar, né, especialmente sobre alergia à lactose, a glúten e as alergias alimentares de forma geral. Mas qualquer outra pergunta que vocês tenham, vocês sabem, fiquem à vontade para colocar aqui no chat, tá? Bom, por que eu disse que a gente vai falar de novo de mãe e de pai? Porque, basicamente, quando você está diante de um caso de intolerância à lactose, e a mesma coisa para caseína, tá? Intolerância ao leite, né? Mas uma coisa é o açúcar do leite, outra coisa é a proteína do leite, que é a caseína. Mas, de toda forma, a intolerância ou alergia ao leite, ela sempre nos remete à mãe, e especificamente nos remete à amamentação. Então, se você investigar como foi que você nasceu, se você foi amamentado, como você foi amamentado, por quanto tempo, e indo um pouquinho mais longe, como a sua mãe foi amamentada. Você que é rapaz, vocês homens que estão aqui, né, ouvindo, como seu pai foi amamentado. Ele foi amamentado? Para começo de conversa, ele foi amamentado? Por quanto tempo? E como foi essa amamentação? Então, sempre que você pesquisa a história de quem se queixa de problemas com a lactose, com leite, com a caseína, você vai descobrir que as coisas começaram ali, tá? Ou ali na amamentação da pessoa que está com a queixa diante de você, ou na mãe, no pai, nos ancestrais, tá? Olha, eu vou dar o exemplo da minha própria mãe. A minha própria mãe, ela não mamou na minha avó. Ela foi a primeira filha, minha avó tinha 17 anos quando ela nasceu,
e ela mamou de uma vizinha apenas. E ela não sabe dizer por quanto tempo, ela só sabe que ela mamou de uma vizinha, ela nunca mamou na minha avó. Além de nunca ter mamado na minha avó, ela nunca se sentiu, até hoje, 70 anos de idade, ela nunca se sentiu nutrida pela minha avó, tá? E eu e a minha irmã nascemos de parto normal. Minha mãe adorou estar grávida, adorou dar à luz, né? Ela fala que ela devia ter tido 10 filhos, porque foi maravilhoso, mas ela só conseguiu amamentar a gente 1 mês e meio, porque ela não foi amamentada, tá? Eu não tive problemas com lactose, mas eu não tomo leite há muitos anos mesmo, acho que já há quase 20 anos. A minha irmã teve um pouquinho de intolerância à lactose assim que nasceu. E a minha mãe tem apresentado intolerância à lactose depois dos 50 anos. Então, perceba que tem um histórico, tá? E tudo começa ali. Minha mãe não foi amamentada, tá? Então, o corpo não sabe como lidar com aquele alimento, porque nunca recebeu, nunca recebeu da mãe, tá? E o corpo não sabe o que fazer com aquele alimento que é o substituto do leite materno. Bom, sem falar de todas as questões do leite de vaca, que a gente poderia falar também. Quem é da área da saúde e é sincero e assim, estuda mesmo, né? Vai falar para você que é um grande veneno. Não tem como não dizer isso para vocês, tá? Eu não sou médica, né? Mas se vocês quiserem ouvir isso de um médico, tem, por exemplo, a Kátia Aranaka. Ela fala abertamente disso, é fácil vocês encontrarem material dela falando sobre isso. Ela fala não só do leite, como de todos os derivados do leite, da quantidade, por tudo, por todas as razões, as quantidades de antibióticos, de hormônios, a quantidade de parasita, né? Ela fala que aqui em Campinas tem um bairro afastado do centro de Campinas, é quase que um outro município, um distrito, né, que é Barão Geraldo. Então ela fala que se a gente for lambendo o chão do centro de Campinas até Barão Geraldo, a gente não ingere tanto parasita quanto a gente ingere quando a gente toma leite ou come queijo. Para vocês terem ideia, assim, de como é grosseiro o negócio, né? Bom, quem trabalha também na indústria produtora de leite, engenharia de alimentos, pode confirmar isso para vocês. Tanto é que tem lá a quantidade máxima de pus e de fezes que pode ter no leite, nos laticínios, né? Para a gente não sentir o gosto disso, né? Mas e aí por isso que também se adiciona muita química, muito antibiótico, muito conservante, etc, etc, etc. Ah, mas e o leitinho da vaca, assim, do meu quintal? Eu crio uma vaca no meu quintal e todo dia de manhã eu tiro o leitinho da vaca e eu tomo, e é tudo limpinho, né? Ainda assim, ele não foi feito para você. Então, existem estudos que mostram, inclusive, que a ingestão do leite de vaca, as pessoas acham que elas estão tomando leite para ter cálcio, né? Mas, na verdade, ele compromete a absorção do cálcio e de outros nutrientes também, tá? Eu lembro de uma profissional falando assim que ela tem uma nutricionista falando que ela tem vontade de chorar quando ela atende uma mãe e a mãe fala assim: ai, meu filho não come direito, sabe? Ele come só um pouquinho, dá umas garfadas, aí ele não quer mais, aí eu dou um copo de leite para ele. Aí ela fala assim: puxa vida, o pouquinho que ele comeu, o pouquinho que ele ia assimilar, ela joga um copo de leite por cima e ele não assimila nada. É isso que acontece, tá bom? Bom, então, pessoal, a intolerância à lactose ou à caseína, a gente vai olhar para a mãe e geralmente vai haver questões, além, né, de não ter mamado, de não ter sido amamentado, ou de não ter sido amamentado adequadamente pelo tempo necessário, vai haver geralmente questões de não me sinto nutrido, não me sinto amado, não me sinto aceito. Às vezes até mesmo assim, não me sinto parte dessa família, não me sinto bem-vindo nessa família, tá? E qual seria o ideal de uma amamentação? Bom, o ideal é que essa mãe tivesse condições de amamentar em paz. E às vezes ela não tem, aliás, geralmente ela não tem esse sistema de apoio para ela amamentar em paz.
Alguém que ensine ela a ajudar o bebê a fazer a pega direitinho, né? Para não machucar. A pega é importante alguém que oriente, mas também tem uma razão para quando a pele rompe, né? E esse momento que devia ser idílico para a mãe e para o bebê, ele acaba se tornando muito doloroso. Mas quando a pele rompe, sempre que a pele rompe, aí eu já estou falando de um outro tema, né? Que é a derme, a pele, mas a pele, ela fala de contato e separação. Então, por incrível que pareça, sempre que a pele rompe, é porque em algum nível a mãe queria mais contato ainda. Ela queria dar mais dela ainda para aquele bebê. Vou dar um exemplo para vocês, um caso que eu atendi durante a pandemia de uma médica que ganhou bebê. Logo que, quando estava no começo da pandemia, a pandemia, ela estava morando aqui no estado de São Paulo, a pandemia estourou aqui. Aí ela foi para Manaus, para ficar com a família dela. Aí a pandemia estourou lá. E aí ela ganhou neném. E ela ficou se sentindo super culpada, assim, puxa vida, eu fiz tudo errado, né? Eu vim para Manaus para fugir dos hospitais cheios de doentes e eu acabei ficando no local pior ainda. E aí o bebezinho nasceu no meio disso, e ela médica, né, se sentindo muito culpada, achando que tinha tomado as decisões erradas, e a pele do seio rachou, né, o bico do seio rachou, e a amamentação, claro, se tornou muito dolorosa. Então, por quê? Porque no caso dela, ela achou que ela tinha que ter feito mais ainda pelo bebê. Ela achou que ela tinha que ter protegido ele mais ainda, nutrido ele mais ainda, tá? Até quando, né? Até quando que seria legal amamentar? Eu tô falando do ideal, né? Tem o ideal, tem o possível. Então, o ideal é amamentar até por volta de 1 ano e meio, quando a criança já está dando os seus passinhos e ela já tem os seus dentinhos. Isso significa que a criança já está pronta para ir para o mundo. E a menos que ela fique tentando salvar a mãe, ela vai para o mundo mesmo. Ela não vai continuar pedindo peito. Só que o que acontece muitas vezes é que os filhos estão sempre tentando salvar os pais, desde a barriga da mamãe. E aí, se a gente sente que é importante para nossa mãe que a gente continue mamando, que a gente continue pedindo o mamar, aí a criança continua pedindo mamar. Ela pode sentir isso porque é assim que a mãe se sente importante, é assim que a mãe se sente útil, é assim que a mãe se sente nutrida, porque a mãe não foi também amamentada, ou se é um menininho, porque é assim que o pai está compensando que o pai não mamou, né? Pode acontecer também, né? Mas, enfim, ou até mesmo algo que é muito delicado da gente falar para as pessoas, mas que você, como terapeuta, é importante que você saiba, mesmo que você não possa abordar esse assunto com os clientes, vou pedir para alguém fechar o áudio, tá? Alguém está com o áudio aberto. O que eu encontrei aberto, eu fechei. Então, o que é delicado? É que, às vezes, esse bebê, essa neném, esse neném, do que ele está protegendo a mãe? Ele pode estar protegendo a mãe justamente do contato com o parceiro. Porque, bom, eu tenho que amamentar, amor, não posso dormir com você. Ou não dá para dormir sozinha com você, nosso bebê ainda tem que dormir com a gente porque eu ainda tenho que amamentar, tá? Então, às vezes, por N razões, a mulher não está à vontade, não está confortável, não está pronta ainda para voltar para as relações íntimas com o parceiro, e o bebê é uma desculpa para que ela se mantenha assim, tá? Ou ela é uma Ártemis. Eu falo desse arquétipo, né, de Ártemis, que é a mulher que ela só queria ser mãe. E aí, a hora que ela é mãe, ela está satisfeita. Ela só queria ser mãe, né? Tá? Então, às vezes isso é uma forma da mulher se sentir livre, liberada, tá? Do parceiro. Tô falando assim porque é algo delicado da gente apontar, geralmente, tá? Mas eu acho que é importante que vocês saibam que é uma das possibilidades. Porque às vezes você vai falar assim, nossa, mas do que tá servindo? Não tá servindo para ela... Tá servindo para ela se proteger do quê? Tá? Ok, pessoal? De sangue.
Não entendi. Andréia de sangue. Não entendi isso aqui no chat. A Ana Paula Siqueira é uma graça, né? Ela já colocou aqui o link da doutora Kátia Aranaca explicando sobre o assunto, laticínios e parasitas. Ana Paula, gratidão, querida. Minha mãe falou que não tinha paciência para esperar a gente mamar. Então, ela dava de mamar, mas queria que acabasse logo. Então, mas aí, por que não tinha paciência? Porque provavelmente ela tinha que cuidar de 2.000 coisas. E provavelmente ela não tinha um sistema de apoio. E provavelmente ela também... ou ela não tinha um parceiro, ou tinha um parceiro com quem ela não podia contar, né? Meus seios caíram, o pedaço do bico. Priscila, sinto muito. Nas 2 amamentações. Na primeira, amamentei até os 2 anos. Na segunda gestação, foi gemelar. E amamentei até 4 meses, mas dando complemento. O que mais me doía não era o seio ferido, era não conseguir nutrir os meninos só com meu leite. Então, o leite materno é sempre suficiente. E ele é sempre o melhor alimento do mundo. Ainda por incrível que pareça, pasme, ainda há profissionais que contam essa mentira de que o leite está fraco e que o leite não vai dar tudo o que a criança precisa. Por incrível que pareça, ainda existe isso. Mas é um crime, é absolutamente mentiroso isso. O leite materno ele é perfeito, é perfeito, é perfeito. Nunca mais na vida a gente vai ter um alimento tão perfeito. O ovo se aproxima de ser um alimento assim tão perfeito, mas nunca mais a gente vai ter um alimento tão perfeito como é o leite da mãe. Quando a mãe sente o cheiro do bebê, os feromônios entram em ação e o corpo da mãe começa imediatamente a produzir exatamente o que o corpinho do bebê precisa. É a coisa mais fantástica do mundo, gente. Fora, assim, a luz que existe no leite materno, né? A doutora Eleanor Luzes, ela fala que é uma médica, ela fala de fotos Kirlian. Já ouviram falar de foto Kirlian? Era usado para tirar foto da aura, né? Não sei se a gente ainda encontra isso por aí. Kirliangrafia. E fizeram a foto Kirlian do leite materno e do leite industrializado. E o leite materno brilha. Ele é uma bola de luz, assim. Ele brilha, cheio de energia vital, né? A doutora Eleanor Luzes fala que mamar o leite materno é mamar a própria Via Láctea. E, inclusive, tem muito a ver com a criança se conectar com a abundância do universo, com a própria abundância e saber que nunca nada vai faltar para ela. Isso tem a ver com a amamentação também. Já o leite industrializado, ele é preto. Não tem nada de luz, não tem nada de energia vital ali. Ah, tá. Andréia, leite de vaca tem sangue, isso. Além de tudo mais que eu comentei com vocês. Também devido às infecções das vacas, né? É muito triste. Bom, Fê, fui aleitada até os 6 anos e sou intolerante desde a adolescência. Então, se você foi aleitada até os 6 anos, por quê? Provavelmente, eu imagino, ou eu posso dizer que eu sinto, não sei se eu estou sentindo ou se eu estou imaginando, que tenha havido aí algum tipo de compensação. Se você puder, investigue um pouquinho a sua mãe, se ela foi amamentada, a sua avó, se der para ir mais longe, vá mais longe, tá? É que as pessoas, nossos avós, assim, até mesmo nossos pais, eles não achavam que era importante observar essas coisas. Mas provavelmente houve algum tipo de compensação aí, para você ter sido amamentada até os 6 anos e depois manifestar a intolerância já na adolescência, tá? E, de toda forma, também, as questões com a mãe. Como é receber o amor da mãe? Eu me sinto nutrida por essa mãe? Porque, pessoal, o que acontece é assim também. Quanto mais uma criança está nutrindo a mãe, e lembra que se ela está mamando além de 1 ano e meio, 1 ano, 1 aninho e meio, ela está mamando para nutrir a mãe. Ela não está mamando para ser nutrida, tá? Só que não é o papel da criança nutrir a mãe, certo? Não é o papel das folhas nutrirem as raízes. Então, em algum ponto, em algum momento da vida, isso vira, tá?
isso vira uma grande cobrança, porque assim, mamãe, eu te nutri, 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 quando que eu vou receber de você? E aí pode ter vindo a intolerância, sabe? Olha, mamãe, quando é que você vai crescer? Eu tô cansada de te nutrir desde que eu nasci. Aliás, antes de nascer eu já estava te nutrindo. E não era para ser assim, era para ser o contrário, tá? Então pode ser isso no sistema, esse conflito, entende? E aí eu amo, como é que eu amo a minha mãe sem ficar nutrindo ela? Como é que eu espero o amor da minha mãe sendo que ela não sabe nutrir? É tudo isso junto, tá bom? Faz sentido? Bom, pessoal, e aí o que que a gente pode fazer como Theta Healers? Além de fazer o trabalho de crenças, claro, né? Sobre tudo isso que eu estou falando para vocês, ser nutrido, receber amor, reconhecer o amor, assimilar o amor, remover a obrigação de que você tem que nutrir sua mãe, ou você tem que nutrir seu pai, no caso dos meninos, tá? Remover que você tem que carregar as crenças dos seus pais e as dores deles, e que você tem que compensar ou preencher o que faltou para eles. Isso tudo você pode fazer no trabalho de crenças. Equilibrar a química do corpo, a química dos hormônios. E, claro, amor para o bebê no ventre. Faz para você ou para o seu cliente, faz para os pais, né? Que você pode fazer mesmo sem pedir permissão. Faça todo dia. E você vai ver diferença, muita diferença. O ovo é um bom alimento, o ovo é um ótimo alimento, do ponto de vista da nutrição, tá? Eu não tirei o ovo da minha alimentação, pelo menos por enquanto. Na verdade, eu tenho me alimentado bastante de ovo, porque eu tirei o queijo. Eu tirei o leite há bastante tempo, como eu falei para vocês, já há uns 20 anos, só que o queijo eu tive mais dificuldade de tirar. Talvez os meus genes Zambelli, lá da Itália. Não, eu tô brincando, tô culpando os genes, mas eu tive dificuldade de tirar, tá, da minha alimentação. Mas nos últimos tempos eu tenho tirado e tenho ingerido muito mais ovo. E eu não, até o momento, pelo menos, eu me sinto bem com o ovo. Tem dias, tem momentos que o meu corpo não quer. Mas aí eu percebo também assim que depende se o ovo é orgânico, se o ovo é de qualquer granja, tá? Porque às vezes o seu corpo vai te dar sinais que ele não quer mesmo mais, nada que não seja alimento puro. Eu sempre comi muita fruta, desde pequena, assim, eu comia muita fruta. Mas de uns anos para cá, conforme a gente vai purificando mesmo o nosso sistema, por exemplo, mamão papaya é raro eu conseguir comer por causa da quantidade de veneno. Eu sinto o gosto do veneno. Morango, né? Então, você gosta da fruta, mas você não gosta do veneno, tá? Então, às vezes, não é a fruta que o seu corpo está rejeitando, mas é tudo que está vindo junto com ela, que não é a fruta. Eu não amamentei, não gostava. Minha mãe disse que eu dava ânsia. Mãe disse que eu dava ânsia. Tá, então, mas essa parte eu não entendi, tá? Não entendi se você tinha ânsia quando você era bebê ou se você tinha ânsia para amamentar seus filhos. De toda forma, eu não amamentei, eu não gostava. A gente só trabalha o que as pessoas querem trabalhar, então isso pode ou não ser uma questão para você, tá? Mas como a gente está numa aula, digamos que a gente atenda alguém que traga isso. Fernanda, como é que eu faço? Eu vou ter mais um filho e quando eu tive o meu primeiro filho, eu não amamentei porque eu não gostava. E a pessoa quer trabalhar isso, tá? Então, de novo, qual é o pior? Qual é o pior de amamentar? E se você amamentar, o que que vai acontecer, tá? Então tem que ver para essa mulher o que que significa amamentar. Se ela se sente presa, se ela se sente obrigada, se ela se sente até desrespeitada. Isso não tem a ver com a amamentação em si, mas tem a ver com outras questões, com contextos que de alguma forma foram associados à amamentação. E, com certeza, ela foi amamentada? Como foi que ela foi amamentada? Foi com amorosidade? Foi com tranquilidade? Foi com paz? Provavelmente não foi assim.
Tá bem? Ok, intolerância, alergia ao glúten, né? Também a doença celíaca, a intolerância ao glúten. Aí a gente vai falar do pai, mais do pai. Então, o glúten, a gente pode dizer que ele está representando o pai, a lei do grupo, a própria lei, a minha lei, própria lei no sentido de a minha lei própria. O pai, tá? Então, intolerância ao glúten ou a doença celíaca, geralmente você vai ver que tem relação com eu não aceito o pai. Mas voltando na nossa palestra, nossa aula de, acho que 2 semanas atrás, eu não aceito o pai, pode ser assim, eu não aceito como falam do meu pai. Eu não aceito o que minha mãe falou a vida inteira do meu pai. Tá? Eu não aceito o que a minha avó, minha tia, os meus irmãos falam do meu pai. Eu não aceito esse pai que vocês querem me fazer engolir. É isso. Eu não aceito esse pai que vocês querem que eu engula. Não engula esse pai que vocês querem que vocês querem me empurrar a garganta abaixo. Então, não necessariamente, se você for pesquisar, pode ser que a pessoa fale assim, não, mas meu pai é ótimo, adoro meu pai. Tá, mas o que te falam do pai? Não, minha mãe, minha avó, por elas eu nem chegava perto do meu pai. Eu nunca tinha nem descoberto quem era meu pai, porque elas dizem isso e aquilo dele. Eu realizei um exame e descobri que tenho alergia a muitos alimentos, como lactose, glúten, fermento biológico, ovo, laranja. Está sendo desafiador retirar da minha dieta tudo isso. Sheila, veja se realmente faz sentido para você. Tem assuntos que são muito delicados, assim, para a gente não causar polêmica. Veja se faz sentido, né? Você deve ter feito esses exames por alguma razão. Então, se você já estava realmente achando que tinha questões alérgicas, e se retirar esses alimentos está dando resultado, mas a gente tem exames hoje muito estranhos, com resultados mais estranhos ainda, tá? Então, veja se faz sentido. Ou procure uma segunda opinião, tá bom? E quando o pai é um pai ausente? Então, é a mesma coisa, Nirvana, tá? Mesma coisa, meu anjo. A gente tem um nível genético, não tem? A gente não tem um nível histórico, nem tudo é nível primário. Então, nem tudo vem desde quando a gente foi concebido. Lembrando que o nível histórico é desde quando a gente foi concebido. Como eu fui concebida? Como estava meu pai quando eu fui concebida? Especialmente para os meninos, tá? Como estava o meu pai quando eu fui concebido? Como que o meu pai nasceu? Como foi o nascimento dele, a gestação dele, a criação dele, a relação dele com o pai dele, tá? Então, quando o pai é ausente, de novo, é um pai ausente, mas eu estou em paz com esse pai, ou é um pai ausente e eu não engulo que ele foi um omisso? E aí eu não engulo isso, não digiro isso, não faço digestão disso, tá? Sempre tem a ver com a nossa percepção. Como isso foi impresso no meu sistema, né? Porque tem o pai e tem como eu imprimir o pai em mim, né? Tem a mãe e tem como eu imprimir a mãe em mim, entende? Por isso que um irmão pode ter intolerância à lactose e o outro não, né? Um irmão pode ter intolerância ao glúten e o outro não, e tiveram os mesmos pais. Aliás, eu lembro da Lígia, que está aqui na minha frente, muito linda, fazendo anatomia intuitiva, e ela falando assim: como é que a gente tem coragem de falar que criou tudo igual? Se a gente era tudo diferente, né? De um filho para o outro a gente muda, nunca que a gente é o mesmo pai e a mesma mãe, né, Lígia? Lembro de você falando isso aqui na aula. Exatamente isso. Bom, amados, então, de novo, para a intolerância ao glúten, né? Vai cavar, e você já sabe que em que direção você vai cavar,
em direção... Você pode perguntar, o que você sabe do seu pai? O que você poderia me falar do seu pai? Você tem o seu pai? Você se relaciona com ele? Como que é o seu pai para você? Tá? O que você sabe do seu nascimento? O que você sabe do nascimento do seu pai? Do seu avô? Porque pode... Tem que lembrar disso, gente. A gente tem um nível genético histórico. Então, pode ser que, para você, aparentemente, esteja tudo certo entre você e seu pai. Tá, mas e o seu pai e o seu avô? Ah, meu pai mal teve o pai dele. Pronto, achou já. E o seu avô? Pior ainda, meu bisavô morreu, meu avô estava na barriga da minha mãe ainda. E as alergias alimentares de forma geral, tá? Acho que, inclusive, agora isso pode responder um pouquinho mais a questão, por exemplo, da Sheila, né, que falou que detectou alergia ao fermento biológico, ao ovo, à laranja, etc e tal. Bom, olha, o nosso corpo, ele é tão fantástico, né, que ele lida bem até com muitos venenos, né? Ele lida bem com agrotóxicos diariamente, com transgênicos diariamente, com conservantes diariamente, com corantes diariamente, né? As pessoas tomam Coca-Cola, né, que serve para desentupir pia, e elas sobrevivem, né? Então, assim, o corpo dá conta de muita coisa. Por que, então, que o corpo seria alérgico à laranja? Alérgico à banana? Alérgico a fermento biológico? Alérgico ao que quer que seja? Tem venenos mesmo que a gente produz, que a gente enquanto humanidade, especialmente os venenos brancos. Sal, açúcar refinado, arroz refinado, né? Tem estudiosos que falam assim, eu não como nada branco. Não ponha nada branco no meu prato, porque você não sabe o que foi feito antes disso se tornar branco e chegar no seu prato, tá? Então, especialmente o açúcar refinado, o sal refinado, o arroz branco, se você tirar isso da sua vida, nossa, já é o leite, mais um alimento branco, né? Mas, ok, tentando ser mais objetiva, nunca tem a ver com o alimento em si, tem a ver com o que a pessoa viveu na presença daquele alimento. Então, a alergia da pessoa, a repulsa dela ou a intolerância do sistema não é não é ao alimento, é ao contexto, só que a um contexto que ela viveu que foi conflituoso, impactante, inesperado, tá? Indigesto, só que toda aquela carga emocional ficou agregada ao alimento que estava presente naquele contexto. Então, vou dar exemplos para vocês. O Lucas Mota. Lucas, depois se você quiser falar do eclipse de hoje, fique à vontade, tá? O Lucas sabe muito, é sempre gostoso escutá-lo. Então, o Lucas está aqui colaborando, né? Tirar o açúcar muda muito. Existe um padrão para olharmos quando a alergia aos frutos do mar? Ó, é a resposta que eu estou dando agora, tá? Mesma resposta. Depois eu respondo aqui a Miyuki, porque eu vou ter que voltar no assunto do qual eu já falei. Olha, uma nutricionista, de novo, uma nutricionista e ela não consegue ingerir ovo. E fazendo digging com ela, desde quando? Desde sempre. Tá, o que você sabe da sua mãe, da sua gestação? Porque ficava vindo para mim a sensação, a imagem da mãe dela. Ela falou assim, nossa, minha mãe ficou doente quando estava me esperando, né? Estava me gestando, ela ficou doente e a minha avó fazia minha mãe engolir ovos crus. Que ela falava, olha, filha, isso aqui vai te sarar em 3, 2, 1. Né? Então, ela obrigava a filha, a mãe da nutricionista, a engolir os ovos crus, né? Com toda aquela repulsa. Então, o bebezinho, que hoje é essa nutricionista, ele ficou com aquela impressão toda, de toda aquela repulsa, né? Aquilo que a mãe sentia cada vez que engolia o ovo e pensava assim, eu nunca mais vou comer ovo na minha vida depois, né? Então, a bebezinha tá honrando isso, né? Tá mantendo
aquelas impressões que ficaram gravadas, muito bem gravadas no corpinho dela, nas células, né, no sistema digestório. Percebe, pessoal? Então, o problema, e de fato, a nutricionista vai falar assim, Fê, se eu comer um pedacinho de ovo, eu passo mal. É claro, porque ela engoliu tudo aquilo que era repulsivo para a mãe dela. Não só o ovo em si, mas todo o nojo, toda a carga emocional, tá? É isso que acontece com as alergias. A gente tem que, como sempre, faz o digging direitinho. Onde isso começou? Quando começou? O que você estava vivendo? O que aconteceu naquela época? Eu lembro de um outro caso com uma colega Tata Healer, e ela trouxe assim, Fê, eu sou super saudável, sempre me alimentei de forma muito saudável, mas de umas semanas para cá, de uns meses para cá, as coisas como é que ela falou? Tá punk, tá estranho, porque as coisas saudáveis estão me fazendo mal, né? Eu tô com alergia a coisas, a fruta, a verdura, tá muito estranho, muito bizarro. Aí eu comecei o digging com ela, certo? Desde quando? Desde quando isso começou? Ah, mais ou menos uns 5 meses, tá? E há mais ou menos 5 meses, o que você passou de impactante, inesperado? Ah, eu tava saindo com um cara, e aí a gente tava, inclusive assim, tomando um lanche. Inclusive eu tava pedindo salada, mas ele começou a discutir, começou a brigar, e a gente terminou. Ah, tá. É curioso, né, gente? Assim como é escancarada a relação, mas a pessoa não faz a relação, mas o corpo faz a relação, tá? Então a gente trabalhou isso, e inclusive o motivo da briga deles era porque ele estava irritado por ela ser muito saudável. Então veja só, que curioso, né? Eles tomando um lanche, ela comendo salada e ele brigando com ela porque ela era muito saudável, e a partir daquilo ela começa a ter intolerância a uma série de alimentos saudáveis. Então, a gente trabalhou isso para a alimentação dela poder voltar ao normal, tá? Remove choque e trauma, no caso desse, né? Remove choque e trauma. Com ela, era importante também trabalhar as questões de nutrição, de poder ser nutrida, de poder receber amor, de poder ter uma pessoa com ela que realmente a ama, né? Que realmente sabe nutrir. Trazer para ela que ela podia assimilar os relacionamentos, assimilar o amor. Isso sempre geralmente sempre faz parte das questões alimentares. Bom, e quando o pai é falecido, quando a pessoa que é intolerante tinha apenas 5 anos, pode ser a não aceitação da morte, da ausência? Pode. Pode ser. Mas, de novo, qual é o pai que passaram para você? Como é que fala? Porque você tem lembranças dele, né? Ele tinha 5 aninhos, você tinha 5 aninhos quando ele foi embora. Mesmo que você fale assim, mas eu não lembro, mas você tem uma ideia de quem ele era, de como ele era. Você tem uma ideia. Mesmo que o nosso pai tenha morrido quando a gente estava na barriga da mãe ainda, você tem uma ideia de quem é seu pai, tá? Então tem a sua ideia de como é seu pai, a sua verdade de quem é seu pai, é a sua verdade. E a nossa verdade é sagrada. E tem o que falam dele. E talvez o que falam dele seja indigesto, tá? Até, às vezes, assim, os adultos, por falta de sabedoria, né, achando que dessa forma os filhos não vão sentir falta do pai, diminuem aquela figura, né? Como se isso fosse fazer o filho não sentir falta do pai. Mas é o oposto. Tudo que um filho precisa saber é que ele teve um pai que ele pode respeitar, pode amar, pode admirar. Ok? Frutos do mar, então, é a mesma coisa, tá, pessoal? Alergia aos alimentos de forma geral. Não importa se é frutos do mar, se é ovo, se é fermento biológico, se é laranja, se é banana, se é melancia. Desde quando, o que aconteceu, o que eu passei de impactante, inesperado. E você vai ver, e na presença daquele alimento, tá? No contexto daquele alimento. E você vai descobrir a raiz dessa alergia. Lembrando que pode ser genético, pode ser histórico. Minha mãe descobriu alergia ao glúten depois dos 70 anos. Pode ser de nível genético? Pode.
pode ter começado antes dela, mas se você tiver a oportunidade de pesquisar e perguntar para ela se ela sabe se ela foi amamentada, se ela sabe como ela foi amamentada, você provavelmente vai descobrir mais informações. Porque tem uma releitura, tem a informação de nível genético que a gente recebeu, e aí tem a releitura que acontece no nosso nascimento. Que mais, pessoal? Bom, então, para quem quiser, vou fazer alguns testes. Embora já sejam 10 para as 8, então vou tentar ser mais breve, tá? E quem estiver disponível para fazer uma demonstração, eu vou fazer uma demonstração. Hoje eu vou pedir que seja algo relacionado à alergia alimentar. Então, se alguém presente tem um assunto relacionado e gostaria de fazer a demonstração, deixa sua telinha aberta, tá bom? Para eu saber que eu posso te convidar. Para fazer os testes, eu vou pedir que vocês fiquem em pé. A Gisela perguntou assim, né? Frutos do mar não poderia ter a ver com metais pesados também? É claro que metais pesados são indesejáveis, mas, de novo, a gente recebe metais pesados de várias formas, não só nos frutos do mar. Então, por que o meu corpo faz alergia ao fruto do mar, mas não faz alergia à Coca-Cola? Não faz alergia ao shampoo que está cheio de metal pesado? Não faz alergia a outras coisas que estão cheias de metais pesados, entendeu? Passei a ter intolerância à lactose e depois comecei a ter uma alergia severa na pele. É contato de separação. Que ainda estão descobrindo o que é. Se é alimentar ou emocional. Nunca é alimentar. É sempre emocional. Tudo que se manifesta no nosso corpo começou como algo emocional. Isso pode ter relação com o pai também, além da mãe? Não. Intolerância à lactose, não. É mãe. E aí, a alergia é contato de separação, tá? Que lado do corpo? Em que lado do corpo é alergia? Em que parte do corpo que é alergia? Ó, rapidinho, alergia. E a gente vai fazer os testes. E quando a intolerância ao leite vai piorando com o tempo? É porque a pessoa não está trabalhando as questões que têm que ser trabalhadas. Ela está só piorando aquela questão, emocionalmente. Tá. A pele, tá? Rapidinho. Quando a pele faz a alergia, a pele ficou irritada, né? A pele é seu maior órgão, a pele é extremamente intuitiva, a pele é sua fronteira também com o resto do mundo, né? Então, se a pele ficou irritada, é porque é uma forma do corpo estar dizendo assim, afaste-se, tá? Dependendo em qual parte do corpo que se manifesta a alergia, você vai ter mais informações sobre quem você está tentando afastar. Se a alergia chega a romper a pele, sempre que rompe a pele, eu quero sentir mais. Só que às vezes a gente quer as duas coisas, a gente tem os dois conflitos, tem que trabalhar as duas coisas, tem que trabalhar. Ah, eu quero chegar perto, mas parece que nunca dá certo. Eu quero chegar perto, mas parece que essa pessoa nunca me quer. E quando eu chego perto, eu quero me afastar. Quando eu chego perto, dói demais, né? Então eu quero a minha mãe, mas como dói estar perto da minha mãe? Então esse pode ser o indício, tá? O gatilho tanto para intolerância à lactose quanto com a alergia severa, já que as duas coisas apareceram ao mesmo tempo, uma seguida da outra. Alergia na pele é sempre contato e separação, tá? Ou o que eu quis afastar, a pessoa que eu quis afastar, o contato que eu quis afastar, ou o contato que eu queria mais, eu queria trazer para mais perto. Tá bem? Testes, então. Respeitando vocês que já estão de pé para a gente fazer os testes.
Zipa sempre antes de fazer os testes, fecha os seus olhos e repete em voz alta. Em algum nível, eu sempre fico em dívida quando recebo. Em algum nível, eu perco minha liberdade quando eu recebo. Em todos os níveis, eu sei o que é amor de mãe. Em todos os níveis, eu sei o que é amor de pai. Em todos os níveis, eu sei como assimilar amor de mãe. Em todos os níveis, eu sei como assimilar amor de pai. Em algum nível, eu tenho que proteger minha mãe. Em algum nível, eu tenho que proteger meu pai. Em algum nível, eu tenho que nutrir minha mãe. Em algum nível, eu tenho que nutrir meu pai. Em algum nível, eu sempre sou obrigado a engolir. Em algum nível, eu sou obrigado a engolir minha mãe. E em algum nível, eu sou obrigado a engolir meu pai. Em todos os níveis, eu sei como assimilar amor. Em todos os níveis, eu sei como assimilar a vida. Em todos os níveis, eu sei como fazer uma boa digestão dos alimentos. E em todos os níveis, eu sei como digerir todas as situações. E pode sentar. Eu vou pedir para o criador me mostrar com quem de vocês fazer o exemplo, tá? Ju, Basile, você gostaria de fazer? Sim? Ótimo.
Fer, eu só vou no escritório que eu tava espelhando você na TV, tá? Então eu tô no meio da sala. Tá bom. Aguardamos. Enquanto isso, eu respondo o chat. Tem uma amiga que tem alergia, se coça por uns 10, 20 minutos depois que toma banho. Sim, alergia à água. Então, mas você pode investigar, que é contato de separação, tá? Eu tenho uma conhecida também que ela também tem alergia até à água. E olha só, quando ela nasceu, a mãe dela falou, não quero nem conhecer, não quero nem pegar no colo. Por sorte, tinha uma freira que falou assim, ó, eu entrego a sua filha, mas primeiro você vai ter que dar um mamar para ela. Você dá uma mamada, depois eu entrego a sua filha. Tem um casal lá embaixo que já está esperando ela, mas você vai ter que dar de mamar uma vez. Aí a mãe acabou pegando essa bebê no colo e depois não largou mais, tá? Mas a primeira informação foi essa separação, contato e separação. Depois ela passou por outras separações da mãe, do pai, tá? Mas já teve logo de início essa primeira separação da mãe, tá? Da mãe falar, não, não quero nem ver, não quero nem pegar. Pode investigar, Flor, que você vai ver que tem alguma... Quando começou? Desde quando? Quando isso começou na sua vida? O que você estava vivendo? O que você passou? Que contato que você queria ter, que você não pôde ter? Que contato que você queria mais, que você perdeu? Ou que contato que você foi obrigada a ter? Pode ter sido um abuso dentro da água? Pode ser também. Pode ser. Então, um contato desculpa, um conflito de contato, um contato que eu não queria e que de alguma forma isso tenha ficado associado à água, porque aconteceu na banheira, na piscina, pode ser também, mas perceba que é com certeza um conflito de contato e ou separação. A alergia está no corpo inteiro, pernas. Uhum. Essa pessoa aqui que está falando, né, a alergia está no corpo inteiro, pernas, seios, barriga, é a mesma pessoa que me disse da intolerância à lactose, que logo em seguida começou uma alergia severa na pele. Então, Flor, desde quando, tá? Passei a ter, você falou, né? Mas desde quando? E quando que... Porque tem períodos em que essa alergia calma e tem períodos em que ela volta a explodir. Repare que ciclos que você está vivendo. O que, que acontece na sua vida que engatilha a alergia? É uma separação ou é um contato? E volta lá quando aconteceu, quando começou. O que, que você estava vivendo? Que contato ou separação que você estava vivendo, tá? E volta no seu nascimento. Procura saber mais do seu nascimento. O que, que a sua mãe passou durante o seu nascimento? Talvez ela tenha perdido alguém durante a sua gestação. Um contato, um conflito de contato ou separação que aconteceu durante a sua gestação. A gente tem um nível genético histórico. Aliás, esse é primário mesmo, né? Da nossa gestação. Amores, depois eu faço de tudo para responder isso aqui rapidinho, mas deixa eu cuidar da Juliana, que está ali pronta. Ju, então, minha querida, qual é a sua questão e o que, que apareceu nos seus testes? Fê, que deu positivo aqui para mim fico em dívida quando eu recebo, que é uma coisa que eu já tinha percebido em algumas outras ocasiões, mas ainda não trabalhei. Sou obrigada a engolir e de que eu não sei digerir os alimentos. E teve um que você fez, eu não lembro certinho, eu não cheguei a anotar. Era um dos primeiros que... Eu não lembro se era eu sei receber amor de mãe. Deu sim, mas quando eu testei eu sei receber amor da minha mãe, deu não, aí eu testei de novo, deu sim, então ficou meio confuso. E do pai a mesma coisa. E uma questão que eu acho que pode contribuir com a gente hoje é que eu acredito que eu não tenho intolerância, mas eu percebo uma certa sensibilidade, tanto à lactose quanto ao glúten. Então, se eu tomo muito leite ou como, por exemplo, muito pão ou muita massa, eu fico inchada, com o estômago inchado, às vezes dá gases, então eu fico bem inchada, assim.
Tá? Isso vai dar mesmo para toda pessoa. Mas de toda forma, a Fernanda Mosquiar fez a gentileza de colocar os testes todos aqui no chat, tá? Ah, legal. Tá bom, Ju. Tá, só recapitulando um pouquinho, tá? Para ver se eu peguei o que você trouxe. Você falou de sempre que recebe se sente culpada, eu sou obrigada a engolir, deu sim, engolir meus pais. É isso? E eu sei digerir, eu sei digerir os alimentos, deu não. Deu não, isso. Tá. Isso, Ju, então fecha os seus olhos, querida. Põe a mão ou na sua pele ou no seu coração. Isso, tá ótimo. Tá, pergunta aqui para o Criador por onde começar. E o que mais salta para mim é eu tenho que engolir meus pais. Deu sim para os dois, para minha mãe e para meu pai. Tá. Desde quando, Juliana, você sente que tem que engolir seus pais? Desde sempre. Principalmente meu pai, desde sempre. Uhum. A minha mãe parece que ela tem que engolir o meu pai, todo mundo tem que engolir o meu pai, porque a gente tem medo dele explodir. Então, a gente tem que engolir, tem que falar amém, porque senão ele briga. Tá. E a minha mãe, ela fala isso pra gente, deixa pra lá, fique quieta, aceite. Então, talvez a questão dela, eu tenho que ter que engolir ela também, talvez venha daí. Você tem que engolir que ela engole ele, né? É. Tá. Tá bom. Continuo aqui perguntando para o Criador o que eu faço agora, tá? Como proceder daqui para frente. Juliana, qual que é o pior de quando você escuta isso? Fica quieta, aceita, engole. Qual que é o pior? Não sou ouvida. Eu não posso falar. Meu pai tem problema de audição também, né? Então faz Uhum. sentido. Sim, justamente porque ele não quer ouvir, né? E qual que é o pior de você não ser ouvida, querida? Que me venha de eu ser colocada em último lugar. Tá bom. Eu vou verificar se isso já é a crença raiz, tá? Eu venho sempre em último lugar. Eu sou menos importante. A gente vai verificar isso fazendo os testes, tá bom, Ju? Você pode ficar Tá. de pé, por favor? E, Fê, o meu pai, às vezes, ele brincava. Hoje em dia ele não faz mais, mas ele brincava que eu era a última que apitava aqui. Então, eu era a última que falava, a última que seria ouvida. Tá. Isso, excelente. Sim, sim, sim. Não, não, não. Uhum. Tá bom. Então, só para a gente bater o martelo, tá? Só para a gente tirar a dúvida. Ju, diz, por favor, em algum nível, eu sou a última a ser ouvida. Em algum nível, eu sou a última a ser ouvida. Sim. Em algum nível, minha opinião não tem peso algum. Em algum nível, a minha opinião não tem peso algum. Uhum. Eu sim. Eu sinto que ainda tem o pior disso. Ainda tem uma dor maior que essa. Uhum. Qual que é o pior, querida? De
eu nunca sou ouvida, eu sou a única que apito, minha opinião é a última que importa. Qual que é o pior disso? Me traz um sentimento de insegurança. Tá. Em algum nível, eu tenho que engolir os meus pais. Tá, em algum nível, eu tenho que engolir os meus pais para pertencer. Em algum nível, eu tenho que engolir os meus pais para pertencer. Não. Não. Em algum nível, eu tenho que engolir meu pai para pertencer. Em algum nível, eu preciso engolir o meu pai para pertencer. Sim. Sim. E em algum nível, eu tenho que engolir a minha mãe para pertencer. Em algum nível, eu preciso engolir a minha mãe para pertencer. Não. Mas o pai, sim. Em todos os níveis, eu sei que eu pertenço para minha mãe. Em todos os níveis, eu sei que eu pertenço para minha mãe. Uhum. Em todos os níveis, eu sei que eu pertenço para o meu pai. Em todos os níveis, eu sei que eu pertenço para o meu pai. Não. Tá. Uhum. Tá, querida. E qual que é o pior se você realmente aceitar o seu pai? Se você desistir mesmo de tentar ensinar, educar seu pai. Me veio primeiro que eu vou ser como ele, Uhum. mas deixa eu ver se vem mais alguma coisa. Me veio também como se, ele não vai evoluir. Uhum. Não sei se eu me sinto responsável por isso. Tá. E o que que acontece com a sua mãe se você não tentar mais mudar seu pai? Parece que eu me sinto responsável por ela, Uhum. principalmente por ser a filha que ainda está aqui. Uhum. Aqui em Eu casa. acabei, aqui em casa, eu acabei sendo a parceira dela para tudo, assim. Então, Uhum. é como se eu fosse responsável por ela. Tá. Ju, testa, por favor, em algum nível, eu tenho que fazer minha mãe feliz. Em algum nível, eu tenho que fazer a minha mãe feliz. Ok, deu não. Em algum nível, eu tenho que salvar a minha mãe do meu pai. Em algum nível, eu tenho que salvar a minha mãe do meu pai. Deu sim. Uhum. Em algum nível, eu tenho que mudar o casamento dos meus pais. Em algum nível, eu tenho que mudar o casamento dos meus pais. Tá. Sim. Tá bom, Ju, pode sentar, Flor. Aí eu já fico em conflito ativo, começa a me dar frio. Sim. Tá, querida. Só mais um minutinho. Tá. Ju, e o que que você sabe, querida, do seu nascimento? Tá. Eu fiz o roteiro de nascimento com a Maristela, então eu acredito que eu vou poder contribuir bem. Da gestação também, Fer? O que você sabe? E o que Tá. que vem agora para você? Tá. A primeira coisa que me veio agora que eu lembrei, a minha mãe falou que na época ela estava grávida de mim, o país estava passando por, não sei se era recessão, não lembro o nome, na época do Collor. Então, era muita insegurança financeira. Uhum. E Aí aquilo do foi parto, profundamente indigesto para todo mundo naquela época.
E os meus pais tinham se programado, estavam indo bem, aí entrou toda essa questão, perderam dinheiro algumas vezes, né? Uhum. A minha mãe tinha um sonho de ter algumas coisas, que daí não pôde mais, enfim. Tá. Do parto foi cesárea, eu fui para... Pelo que eu saiba, não fui colocada direto no colo da minha mãe, eu fui para aquela sala onde ficavam os bebês, fui ver a minha mãe só no dia seguinte, eu nasci 5:30 da tarde, fui ver a minha mãe só na manhã seguinte. A minha mãe estava preocupada, não estava preocupada comigo, ela estava preocupada se não iam esquecer uma tesoura, algum instrumento dentro da barriga dela. Minha mãe era novinha, né, também. Fui amamentada por 6 meses. Teve essa questão que minha mãe não tinha tanta paciência, fez sentido essa questão que você falou de sentir insegura, sem apoio do lado do meu pai, porque quando eu nasci ela estava na casa dos meus avós, então o apoio dos meus avós ela tinha, mas do meu pai acredito que ela não sentia tanto, porque o meu pai ele sempre foi Tá. não ausente, mas não sei, talvez um sentimento de eu não posso contar 100% com ele, assim. Uhum. Tá bom. Meu anjo, eu vou só te fazer mais uma pergunta para a gente fechar, tá? Porque você trouxe uma outra coisa muito importante, que foi assim, sempre que eu recebo eu me sinto cobrada, me sinto em dívida. Tá, feche os seus olhos Uhum. um pouquinho. Eu acho que você já trouxe para a gente o início disso, mas é importante que você tome consciência. Tá. Então, pergunta para a fonte, de onde isso vem? Onde isso começou? Que quando você recebe, você fica em dívida. Me parece que é uma questão ancestral, Fer, não veio com clareza. Tá bom. Tudo bem. Juliana, você me dá permissão para pedir para o Criador remover o choque e o trauma de todas as horas em que você ficou longe da sua mãe até ir para o colo dela pela primeira vez? Sim, Remover o choque e o trauma de todas aquelas horas sozinha? sim, E de todas as vezes que você estava sendo amamentada e que você sentiu a falta de tranquilidade do ambiente também? sim. A gente não está fazendo trabalho de crença, a gente está só removendo choque e trauma por enquanto, tá? Posso também pedir para o Criador remover o choque e o trauma de todas as vezes, de todos os gritos e de todas as vezes que você escutou que você era a última a dar pitaco. Sim. E de quando eu fui a última a receber o último pedaço do bolo do aniversário do meu pai. Tá, podemos Ficou remover isso também. um choque também disso. Tá. Posso pedir para o Criador remover de todos os níveis que você tem que salvar sua mãe Sim, e que você tem que salvar sua mãe para ser vista por ela, para receber, para ir para o colo dela. sim, Primeiro você tem que salvar sua mãe, sim, né? Tem que garantir que não tem uma tesoura perdida lá, para depois você ir para o colo dela. sim, Podemos remover que você tem que mudar o casamento dos seus pais, salvar o casamento deles. sim, Podemos remover que você tem que ensinar seu pai ou ele nunca vai aprender. sim, Podemos remover que se você não conseguir educar seu pai, ele nunca vai evoluir. sim. Tá. Tudo bem, Ju. Tá vendo? Você queria fazer barulho, ele tá fazendo barulho. Babuzinho. Juliana, podemos trazer do sétimo plano para você que você pode ser ouvida? Sim, Que você já sabe como é ser ouvida pelo seu pai? sim, Que você já sabe como é ser ouvida pela sua mãe também? sim, Como é ser ouvida por homens e por mulheres? sim, Como é ser ouvida pela sua família? sim,
E que você já sabe qual é a sensação de viver a sua vida diária sem se sentir desimportante. Sim. Sem se sentir esquecida. Sim. Sem se sentir deixada para trás. Sim. Sem sentir como se você tivesse que provar que pertence. Sim. Sem sentir como se você tivesse que fazer mais e mais e mais para pertencer. Sim. Sem sentir como se você tivesse que fazer mais e mais e mais para ser vista pela sua mãe e ouvida pelo seu pai. Sim. Podemos remover que você tem que salvar a sua mãe do seu pai, porque só aí ela vai olhar para você? Sim. Posso trazer do 7º plano para você, para todos que quiserem. Qual é a sensação de receber amor Sim. abundantemente, com Sim. tranquilidade, sem se sentir em Sim. dívida? Sim. Qual é a sensação de receber amor abundantemente com alegria, Sim. com leveza? Sim. Juliana, e eu posso pedir para o Criador trazer para você, querida, que é seguro para você e para sua mãe, e para o seu pai e para toda a sua família, que você libere esse papel de salvar sua mãe e de ensinar seu pai. Podemos? Sim. Tá. Sim. Podemos remover que você tem que ser a salvadora dessa família para ter lugar? Sim. E trazer que você já sabe o que é pertencimento no conceito do Criador. Sim. E qual é a sensação de ser você mesma, falando ou não, e de pertencer. Sim. E que você já sabe qual é a sensação de ter a sua palavra e os seus sentimentos e as suas necessidades respeitadas. Sim. E que você já sabe qual é a sensação de ser vista. Sim. E qual é a sensação de ser completamente amada. Sim. E que você já sabe quando as suas necessidades vêm em primeiro lugar. Sim. E que você já sabe a sensação de ter as suas necessidades, sejam elas físicas ou emocionais ou espirituais ou energéticas, atendidas. Sim. Sem se sentir em dívida. Sim. Muito bom. Algo mais, Ju? Não, fez muito sentido com muita coisa. Com coisas até questões de trabalho, que eu sempre queria entregar mais, tempo a mais, coisas a mais. Sentia que mesmo assim eu ainda tinha, não estava bom, não tinha segurança. Enfim, não, olha como uma coisa puxa a outra, né? É. E como é precioso quando a gente vai nesse lugar, né? Do nascimento, da amamentação, né? Muito importante, sabe? Quando você falou de você lá no berçário, né? Uma noite inteira longe da sua mãe, e depois também de você falar da amamentação. Então, o que talvez você tenha ouvido é que a sua mãe não tinha paciência, mas na verdade ela não tinha tranquilidade para poder te amamentar, né? Porque E achava que tinha que atender as necessidades do, sei lá, da sogra, do sogro, do marido, né? Tá? E aí, o que que você sente? Que você tem que atender as necessidades de todo mundo para sua mãe poder descansar e para você poder finalmente ter sua mãe. Mas não precisa mais. já foi. Posso trazer para você, para todos que quiserem, que você já sabe a sensação de ter sua mãe Sim, e que você já sabe a sensação de ter seu pai. sim, Pessoal, e vocês podem ir lá atrás, tá? Entre em Teta, vai lá atrás e muda o que aconteceu. Por exemplo, para Juliana, Ju, fecha os seus olhinhos. A gente já vai finalizar, mas fecha os seus olhinhos e vai lá atrás. E imagine que você sai da barriga da mamãe
e vai direto para o colo dela. E se for possível, imagine que ela não estava anestesiada, você não estava anestesiada, então você pôde sentir toda a ocitocina, todo o amor e todo o tato daquele primeiro contato. Imagine isso. E veja seu pai também, nesse momento. E imagine você no colo da sua mãe, sendo amamentada, ela com toda a tranquilidade do mundo. E ao invés de ela preocupada em não deixar os sogros ou o marido nervoso, né, porque era uma situação estressante naquela época, no contexto nacional, imagine que ao invés disso, é ele que chega para ela e pergunta assim: amor, você precisa de alguma coisa? Você está bem? Quer um chazinho quente? Quer uma massagem? Quer uma sopa? Né? Porque tudo que uma mãe precisa é de uma sopa. Alguém que faça sopa. Ok? E pede para o Criador é comandado registrar essas sensações nas minhas células. Registrar tudo isso nas minhas células. Gratidão, está feito, está feito, está feito, mostre-me. E eu tô aqui enviando amor incondicional, tá? Lá para o passado, para quando você nasceu e para quando você era amamentada. Né? Vocês podem enviar amor incondicional para o passado, para o futuro. Muito bem. Ela tá mais quentinha. Ah, que bom. Passou o frio? Passou. Tá ótimo. Engraçado, Gratidão. né? Bem no pico, depois... Gratidão, Gratidão, Tê. Ju. Muito grata, querida. Bom, amados, já são 8h30, então a gente vai ficando por aqui. Eu vou só ver o que mais apareceu pelo chat antes de fechar, tá? Aproveitando sobre a pele. Eu vou ter que fazer um dia sobre a pele, né? Alergia e eczema no corpo todo. Então, com a pele rompida, vocês já sabem que a pele rompida é o contato que eu queria mais, tá? Tirava o pijama no chuveiro porque a roupa acordava colada no corpo. Oh, meu Deus. Sinto muito, tá? Mas, ó, é um contato, nesse caso, é um contato que eu perdi e que eu queria desesperadamente mais, tá? Quando começou? O que que você viveu? Que separação foi essa? E na infância, e no nascimento, e na gestação, e na história da sua mãe, porque é uma mulher perguntando, se fosse um homem eu ia falar, e na história do seu pai, tá? E quando a alergia na pele é por conta do contato com o alimento? Então, o problema não é o alimento. De novo, a gente tem que olhar o que aconteceu para que o meu sistema tenha relacionado esse alimento com um conflito. Mas o problema não é o alimento em si. Se você quiser trabalhar esse assunto, tá? Minha mãe, quando pega só, a pele fica vermelha e coça. Também, mesma coisa, pessoal, tá? Se há um excesso de resposta ao sol, eu tenho esse excesso de resposta ao sol, eu cozinho. Eu realmente cozinho embaixo do sol, mas não preciso entrar em detalhes agora. Se eu fechar os olhos e fizer um autodigging assim, rapidinho, de onde isso vem, onde isso começou, rapidinho aqui, enquanto eu tô falando com vocês, eu nunca tinha pensado nisso. Me veio a época em que eu nadava. Então, eu nadava debaixo do sol, tinha um técnico que adorava ser bastante rígido, né? Gritar e falar coisas bem difíceis para as crianças e para os jovens, tá? Então, foi a primeira coisa que veio para mim. Então, veja, pergunta isso para você, pergunta para o cliente, onde isso começou? De onde isso vem? Pergunta para a fonte, pessoal, tá? Mas vocês já sabem que tem a ver com o contexto, ao que eu estava exposto
quando aconteceu aquele conflito. E eu não quero mais, né? Eu não quero mais sentir isso, não quero mais passar por isso. E no meu contexto, o sol era de extrema importância. Essa informação de separação e contato fez total sentido quando começou a alergia a camarão e protetor solar. A relação que havia entre exposição, humilhação e falas tóxicas. É por aí, tá? Gratidão pelo que você compartilhou e agregou aqui, Luciana. Ok? E o Lucas fez a gentileza de trazer mais aqui sobre o eclipse de hoje. Eclipse lunar no eixo touro-escorpião. Mas esse é o seu, Fê. Oi? Esse é específico. Tá pra você. bom. Não pode compartilhar? Pode Não não? pode, porque está relacionado ao seu eixo, onde o eclipse Tá está caindo bom. no seu Então, mapa pessoal, que eu natal, posso entendeu? falar para todo mundo que hoje tem um eclipse lunar, certo? No eixo touro-escorpião, tá bom? O restante eu vou ler. Ainda bem que você me avisou, Lucas. Ainda bem que você me avisou. Gratidão. Bom, eclipse é sempre fantástico para manifestar. É sempre fantástico para você mentalizar o que você quer deixar para trás, que padrões que você quer deixar, que padrões que você quer criar, o que você quer começar, o que você quer que cresça na sua vida. É sempre potente, tá? Gratidão, então, a todos. Vou fazer um encerramento. Semana que vem a gente vai falar de câncer, remissão de câncer. Criador de tudo que é, gratidão imensa por essa oportunidade. Abençoe todos dos pés à cabeça, especialmente a Juliana hoje, mas a todos vocês, pela presença, pelas virtudes de vocês, por vocês serem quem são, pelos sonhos de vocês, por tudo que vocês já fizeram, fazem e ainda vão realizar nesse planeta. Gratidão imensa, Criador abençoe os ancestrais de vocês, a família de alma de vocês e todas as manifestações de vocês. E amor incondicional para o nosso país e para o nosso planeta. Bênçãos de gentileza, de respeito, de discernimento, de luz. Arro. Queridos, fiquem com Deus. Gratidão demais.